E meu pai sempre falava assim, ó, o cavalo passa selado uma vez só, então você não fica esperando que ele vai passar de novo, não. Começa agora o podcast Papo à Vista. Sempre trazendo histórias inspiradoras para você. Fala pessoal, Papo à Vista no ar mais uma vez, mais uma terça-feira, um episódio novo. E você sabe, histórias de sucesso, empreendedores com histórias inspiradoras trazendo aqui para você. Hoje eu tô com um cara que tem uma história empreendedora / de vida muito legal e vai compartilhar com a gente. Ivo Pereira, da Visionaire. Seja bem-vindo, cara. Obrigado, satisfação estar aqui. É um prazer estar compartilhando contigo e também recebendo também um pouco de experiência, né? Tamo junto. Vamos contar primeiro o que é a Visionaire. Visionaire Aviation. Aviation a gente já sabe, a aviação. Então, hoje a Visionaire faz o quê? Hoje a Visionaire era especializada em assessoria para aquisição e venda de aeronaves. Né? Legal. Tanto no mercado nacional quanto internacional, no caso de importação ou exportação. Esse é o nosso foco, atuação principal. Nem sempre foi assim. Você não começou fazendo... É broker que chama? Eles falam, né? Broker, corretor, vendedor... Hoje eu prefiro falar que eu sou um vendedor de aeronaves. Vendedor de aeronaves. Eu nem uso muito o termo corretor. Tá. Então, você não começou sendo vendedor de aeronaves. Não. Vamos voltar do começo. Lá atrás. Você brincava de aviãozinho quando era criança, já tinha o sonho de mexer com isso. A minha história de aviação é meio engraçada, né? Porque eu tenho medo de altura. Aí a pessoa fala assim, mas peraí, você tem medo de altura, mas você voa. Eu falei, não, mas aqui lá eu sei que tem 2 motores segurando. O negócio é você chamar eu pra fazer um salto de bungee jump, rapel. Já não pega muito, não. Então, assim, a minha história de aviação, o primeiro contato que eu tive, eu sou tangaraense, né? Nasci em Tangará da Serra. Então vocês estão em casa, O Ramires, que tá aqui atrás das câmeras, também é de lá. Opa, bom demais, conterrâneo. Então... Meu pai me levou para assistir um show da Esquadrilha da Fumaça. Olha a importância que tem da influência, né? Quando você é pequeno. Então, assim, até aí, eu não tinha esse negócio de aviãozinho e tal. O negócio era carrinho mesmo, né? Bonequinho. Né? Quando eu vi aquelas máquinas voando, girando, soltando fumaça e tal, eu falei, meu Deus, acho que o sonho do homem hoje é voar, né? Assim, desde hoje não, né? Sempre quis... Conquistar o céu, né? Então, dali para cá foi quando eu comecei a ter essa paixão, né? Ainda que um pouco inconsciente, eu acho também. Sim. Porque no decorrer do tempo, de crescimento e tal, eu não fui aquele cara assim que sempre busquei, por exemplo, assim, eu tenho amigos que são apaixonados, que estudam desde pequeno, né? Então, foi um negócio meio natural, vamos dizer assim. Mas você chegou a estudar outra coisa? Eu quase me formei em comunicação social. É mesmo? Publicidade e propaganda. Mais uma coisa em comum a gente aí, Quando eu terminei meu ensino médio, né? Aí foi a hora, eu falei, não, agora eu vou para aviação. E comecei a procurar, né? E não existia faculdade que não só, se eu não me engano, tinha o ITA e uma outra faculdade no Rio Grande do Sul. Tinham 2 grandes no Brasil e não tinha que nem hoje tem, né? Todo estado deve ter uma faculdade que tem na grade ali algo relacionado à aviação. Da aviação comercial. Comercial, né? Isso daí. Então tinha o que aqui? Um aeroclube. E naquela época também eu não tinha condição financeira de bancar, né? Cara, vamos tirar essa dúvida. A pessoa que quer hoje, está assistindo, fala, rapaz, eu acho que eu tenho vocação para isso aí. É caro, é muito difícil, é muito demorado. Eu falo assim, Júlio, o investimento é alto. Mas você não tem necessidade que nem eu. Para mim tirar o meu piloto privado, que é o primeiro passo, né? Foram 2 anos praticamente. Tem gente que faz em 6 meses. Mas por que foi em 2 anos? Porque eu fazia 1, 2 horas por mês, né? Trabalhando e tentando voar, né? Tem gente que pega e chega e paga tudo de uma vez e em 60 dias já faz as primeiras 40 horas, checa e já está com o piloto privado. Que são as horas obrigatórias assim. Para essa habilitação. Certo. O que é o piloto privado? Seria você voar o seu avião, né? Ou você não ter vínculo comercial, você não ter um salário para voar. Certo. Esse é o piloto privado. Eu quero me profissionalizar, eu quero poder voar para um grupo, voar para um empresário. Certo. Carteira assinada. Né? Outra habilitação. Aí é piloto comercial. Aí são quantas horas? Hoje, se eu não me engano, são 150 a 200 horas. Poxa! Né? Mínimas para você estar com o piloto comercial checado. Então, aí é outro processo, é outro curso teórico, mais caro,
mais horas. Então, assim, se tu computa essas horas todas em valor de hora, vira, né? Uma nota. Muita gente te fala, não vou fazer isso porque não é muito dinheiro. Mas é possível, por exemplo, você fazer voos com alguns amigos. Depois que você entra na aviação, eu falo assim, é uma família, né? Entendi. Então, você assim, é bem recebido, o cara vai fazer um voo, fala, você não quer vir de copiloto, já fazer uma vem hora. de copiloto, já lança a sua hora de instrução. Então, assim, que legal. você consegue ir somando horas, não só pagando por elas, né? Mas nessa questão de amizade mesmo. Então, se eu quiser voar meu próprio avião, eu posso fazer o curso de PP. Piloto privado, você voa o seu avião. Piloto privado. Isso. Mas eu não tenho exatamente. coragem. Por quê? Não sei, cara. Eu tenho uma resistência. Bom, o nosso piloto você conhece, o Vitor. Conheço. O Vitor, o Padre. O Padre, Aí, o o Beto, Beto. enfim, aí por aí vai. É. Antônio. E eu admiro muito os caras, mas acho que na primeira trepidada ali, acho que eu ia apavorar. É uma profissão, Júlio, que fala assim, ó. Eu brincava assim, a gente ganha pra esperar. Entendeu? O salário do piloto é para ele ficar sentado esperando o proprietário chegar para voar. Porque a partir do momento que ele senta ali e vai voar, aquilo ali é prazer tá brincando. 100%. Não, E aí você então decidiu, falou, não, vou ser piloto. Aí, beleza, vou ser piloto. Largou a comunicação? Aí, não, isso aí, na hora que eu decidi ser piloto, aí veio o pai, né? Mas peraí, isso daí é superior? Isso aí é não sei o que e tal. Não, é o seguinte, vai filho, ter diploma? Eu vou te... aquela questão de que a gente fala de uma mentalidade, né? Até esqueço a palavra, mas seria algo que vem de geração para geração que você tem que se formar, ter um diploma e tal, né? Então, não, isso aí não é faculdade, eu vou te ajudar numa faculdade. Aí, como eu já fazia alguns trabalhos nessa área, né, de publicidade, eu falei, vou para publicidade, né? Aí fui, no segundo ano de faculdade, eu acabei entrando para ser supervisor de um condomínio, não tem nada a ver com publicidade, no Alphaville, né? E ali eu comecei a ter eu falo assim, que tudo na nossa vida, ela gera conhecimento, experiências que vão fazer parte da sua evolução. Então ali eu comecei a ter contato com um público que não era a minha realidade, né? O Cuiabá, classe A e tal, e mudar muito o meu jeito de ser de falar, né? Eu sempre toquei em banda de rock, andava de skate, né? Então tinha aquela pegada mais cheia de giro, então fui me modelando e isso me ajudou muito, inclusive hoje, né? Que louco isso, né? E aí... Olha só, um insight, bom, eu tô pegando um insight aqui, algo que você foi fazer... Que não tinha nada a ver com o que você... Sim, nem com a aviação, gostava nem com a ou estudava, nem com a publicidade, nem com a aviação. E muitos poderiam pensar, cara, você está perdendo tempo, né? Sim. Fazendo algo que não vai acrescentar no seu futuro. E lá na frente, olha só, lá na frente, quando você começou a trabalhar com um público a mais, aquela bagagem que você teve no trato, no jeito de falar, na forma de se posicionar, até mesmo no network, Sim. Isso fez diferença. Sim, aí você começa a conhecer o que esse público gosta. Valoriza, né? Demanda. Então, assim, é bem interessante mesmo. Então, eu dou muito valor, assim, desde quando eu, com 13 anos de idade, que eu fui começar a trabalhar com meu pai, que eu comecei a andar de skate, né? E aí vem aquele preconceito. Hoje estou feliz pra caramba com o skate. Tá nas Olimpíadas. Aí, trazendo medalha, né? Então, valorizou. Isso até arrepia de falar, porque eu gostei demais dos resultados. Então, aquela coisa de família, vai entrar pro skate, vai entrar, né, no mundo errado e tal. Mas eu sempre fui, assim, o cara que provava que, apesar de skatista, roqueiro, se eu pudesse me destacar, né, em estudo, então assim, eu sempre trouxe esse lado de satisfação para mim, para os meus pais, lógico, né, com esses resultados, e isso me ajudou e me ajuda demais. E você rompeu essa barreira do seu pai, da resistência? Quando? Não, na verdade não foi rompido, que ele falou bem assim, se você quiser ser piloto, você vai ter que arcar com isso. Se autofinanciar. Se autofinanciar. E aí, quando eu entrei para o Alphaville, já era um emprego um pouco melhor, né? Uma remuneração. Uma remuneração melhor. Eu falei, rapaz, nem que eu vá fazer 1 hora por mês, mas eu falei, rapaz, gosto da publicidade e tal, mas o que eu sempre fui apaixonado é aviação, então eu vou trancar minha faculdade e vou aproveitar essa oportunidade agora pela minha idade também, né? Para não deixar passar muito tempo. E vou pro Aeroclube. Vou atrás do seu sonho. E sabe uma coisa engraçada? Tem um piloto nosso, ele voa junto com o Padre. E ele chama Clayton. A primeira vez que eu fui voar com ele, eu olhei e falei, cara, eu te conheço de algum lugar.
Ele falou, sim, a gente trabalhou junto num grupo Schaeffer, lá em Sapezal. Ele era gerente de um armazém. Olha só. E ele falava, desde aquela época, meu sonho era ser piloto. Então, eu trabalhava como gerente do armazém, só que eu estudava, fazia provinha, lia os simulados na internet para ver como que... Hoje, olha como o mundo avança. Eu não trabalho mais no Grupo Schaeffer, né? Ele também não, mas assim, o mundo foi. Ele virou piloto e hoje ele voa pra gente. Olha que legal. Um abraço, irmão. Cleiton. Que legal, bacana. E... voltando no raciocínio que eu tava lá da... Continua, falou, nem que eu faça 1 hora por mês. E aí, fui fazendo, aí entra a publicidade de novo pra mim. Eu sou primo do Hélio da Abelha Taxiária, primo da esposa dele, da Cristina, né? E eles começaram a ter umas demandas nessa área de publicidade, né? Porque eles estavam com a UTI aérea, precisavam fazer umas apresentações para a Unimed, sabe? Assim, para colocar. A Cristina lembrou de mim e falou assim, Júnior, vai lá, dá uma força pro Hélio lá, né? E fui para lá. Aí comecei a fazer um trabalho aqui, outro ali. Aí ele ficou sabendo que eu estava também estudando aviação e falou assim, vem cá, você trabalha onde? Tô no Alphaville. Por que você não vem trabalhar com a gente aqui? Já precisamos de um coordenador de voo e tal. Você vai estar dentro do aeroporto, na aviação e tal. Beleza, né? Nem tinha essa visão na época de talvez trabalhar lá, né? Até porque eu estava iniciando a aviação e acabei entrando ali daí naquele mundo da aviação e isso me ajudou muito, né? Porque aí para fazer as horas, né? Eles tinham muitos amigos da aviação, então me ajudavam essas horas eu acabei economizando, né? Em vez de ter que pagar no meu comercial, fazendo com um amigo, com o outro. Um avião entrava na manutenção, ia fazer um voo de experiência, eu ia junto. Já subia junto. Aquilo que poderia, na minha cabeça, demorar uns 5 anos para se concretizar, foi rapidinho. Foi voando. E aí você fez o quê? Começou a voar já para alguém? Já foi trabalhar em uma empresa ou para um empresário? Aí eu na Abelha Táxi Aéreo, eu fiquei uns 5 anos nessa parte mais comercial, coordenação de voo. Aí outra coisa que eu aprendi lá, eu não falava inglês, né? E eu via que existia assim, uma necessidade de alguém que falasse para poder comprar peça, né? Negociar peça, negociar avião, né? Tudo hoje é em inglês. Inclusive, o avião ele é todo dolarizado, né? Você fala preço de avião, é preço em dólar. Exatamente. Preço em dólar, as peças são fabricadas lá fora, não tem nada fabricado aqui. Então, assim, os manuais são em inglês. Mesmo a Embraer, que é uma empresa daqui, quanto custa esse avião? 15 milhões de dólares. 20 milhões de dólares, em dólar. Exatamente, não é nada em real. Até porque, na verdade, os componentes são todos importados, né? A montagem é feita aqui, mas os componentes são importados. Então, comecei a estudar, né, inglês e tentar auxiliar também nessa área aí de assessoria em compra e tal, que somou agora para mim, né? Entender o processo de uma compra, de uma venda de um avião. E aí, depois desses 5 anos, eu chequei meu piloto comercial e estava esperando a oportunidade para começar a voar. Aí eu entrei para voo na empresa. Esse network que eu fiz ali dentro, com outros pilotos, outros empresários e tal, né? É aquela coisa, você tem que estar sendo visto, né? Claro. Me proporcionou uma oportunidade de voar uma aeronave que eu também pensei que ia demorar uns 8 anos, que era sair de um turbohélice para um jato. Poxa! Um Citation 5. Citation, né? Cara. Que legal. Eu saí dali para voar o avião que é do Luan Santana. Né? Mas não pro Luan Santana, o avião que depois ele comprou? Seria para ele. Eu fui contratado pela LS Music. Olha só, cara. Aí me deu outra oportunidade, que é fazer o simulador de voo. Assim, foi tudo muito rápido. Muito rápido, né? Muito rápido. Eu acho que sempre se capacitou, claro. Sim. Mas na hora que a oportunidade veio, você estava capacitado. Sim, não. Estava no lugar certo. E meu pai sempre falava assim, o cavalo passa selado uma vez só. Então, você não fica esperando que ele vai passar de novo, não, né? Na hora das decisões. Nesse caso, o cavalo era o jato. Era o jato, né? Porque meu sonho sempre foi entrar para aviação executiva. Eu via o Silvio, né, que voa hoje com o Blair ali, chegar com o jato, né? Rapaz, que sonho, né, cara, de máquina. O Beto, né? que ele pilota o CJ3. Eu já fiz um voo, inclusive eu já fiz um voo com o Beto para Jundiaí já. O Antônio. O Antônio. Então a gente ficava olhando aquela aviação ali e falava assim, putz, quanto tempo será que vai demorar para eu chegar aí, né? Só que eu já tava, o que precisa? Precisa do inglês, eu já tinha, né? Então eu chequei meu piloto comercial, já fiz a prova de inglês. Que eu sabia que era uma coisa que
poucos pilotos tinham. Sei. E é um diferencial. E, inclusive, foi algo assim que eu fiquei surpreendido, porque manual em inglês, tudo em inglês no avião, e a quantidade de pessoas... de pilotos que falam inglês. Caramba! Né? Assim, eles não viam essa necessidade até que começou a ser obrigatório. Se tiver que cruzar a fronteira, pode ser para Bolívia, se não tiver a prova de inglês... Tem que ter. Tem que ter, Tá, não vai. Agora vai chegar a hora que você vai dar aquela guinada, que você vai parar de ser piloto para virar corretor? É agora? Não. Porque eu quero fazer um intervalo comercial e aí a gente fala sobre isso. Pode Beleza. ser? Combinado. Então tá, a gente já volta. Você está ouvindo Papo à Vista. Apresentação, Júlio Inácio. De volta com o Papo à Vista, olha só, você é empresário, você sabia que 70% dos seus funcionários estão endividados? É isso aí, pode pesquisar, pode perguntar inclusive para eles. E é juros, cheque especial, é um monte de conta para pagar e ele não se dedica como poderia para a sua empresa. Para isso, a Rentalize criou crédito consignado para empresas privadas. Entre em contato conosco e saiba como a Rentalize pode ajudar você e os seus funcionários a produzirem mais. Fica a dica. Ivo, eu estou empurrando até a mesa aqui, estou emocionado. Ivo, eu voltei para o segundo bloco falando, agora é hora da guinada. Né? No primeiro bloco a gente deu essa sensação de que vai vir coisa aí. Você não quis virar corretor. Não. Foi meio que obrigado. Exatamente. Uma força do destino. O que aconteceu afinal? Então, em 2015, já estava nessa aviação executiva que eu tanto almejava, né? Voava para um grupo grande, uma rede de eletrodomésticos aqui do Mato Grosso, né? Sei. E fui renovar meu certificado médico, como todo ano o piloto tem que fazer. E eu sou diabético desde os 23 anos, né? Eu já sabia disso, né? Sempre que eu fui fazer meus exames médicos, declarava diabético, né? Sim. Tomo insulina, mas eu fui fazer esse exame... Ah, você era o diabético insulino dependente. Isso, Legal, isso, tá. tipo 1, né? Uhum. Mas sempre, como eu levei sempre muito a sério essa questão de segurança de voo e tal, Certo. então eu sempre me declarei insulino dependente, diabético, mas passava pela banca, os exames ok, né? Tudo sempre certinho, monitorando. Beleza. Até que em 2015, quando eu fui renovar, deu um resultado de hipoglicemia. E a aviação, infelizmente, talvez, as regulamentações, processos, isso muda de ano em ano, às vezes, né? E em 2015, o hospital, ao invés de, como sempre, me avaliar, passar por uma junta e tudo mais, e eles definirem apto ou não, eles jogaram para a ANAC. Certo. Né? Então, tinha uma questão, talvez, de análise ali, né, tete a tete, para uma questão mais administrativa. E a ANAC, ela olha o regulamento. O que está escrito no regulamento? O candidato insulino ao CMA que for diabético insulino dependente não poderá ser considerado apto. Certo. Ponto. Entendeu? Porque pode... Enfim, você ter na realidade, problema assim, ali no ar. O regulamento aéreo ele não seguiu os avanços da medicina. Então, antigamente, as insulinas realmente elas são muito inseguras. Porque certo. A pessoa toma, ela pode ter uma hipoglicemia, como uma hiper, né? Não tinha. Então, hoje, que nem a insulina que eu uso, é um análogo de insulina. Ela tenta manter essa glicose dentro de uma curva de segurança. Não quer dizer que eu não vou ter uma hipoglicemia ou hiperglicemia. Porém, a forma de você monitorar isso é muito mais segura do que antigamente. Muita tecnologia. Só que assim, é papel. É papel lei é lei. Está escrito, né? Tem que seguir. E foi o que aconteceu e que permitiu que você falasse, bom, já que eu não posso ser piloto, vou virar corretor. E essa virada de corretor que foi o X da questão. Por quê? Na verdade, quando acontece o trem desse, você está sem cabeça. Minha mulher estava grávida do nosso segundo filho. Nossa. Né? Aí, o que eu vou fazer? Aí meu pai pegou e falou assim, filho, faz o seguinte, vem trabalhar comigo, né? Até porque ele também tinha uma certa ansiedade para colocar a gente no negócio da família, né? Eu e meu irmão e tal. Vem trabalhar comigo e para você se organizar, né? E aí, o que ele fez? Ele falou assim, você vai começar a trabalhar aqui, mas eu quero que você faça o Empretec no Sebrae. Certo. Né? Inclusive um curso que eu recomendo pra caramba para quem tá na dúvida de empreender ou não. Ali vira chave. Eu já fiz e foi um divisor de águas. Divisor de águas.
Aí fui fazer o Empretec. Quando eu saí do Empretec... Trabalhando com seu pai? Já trabalhando com ele. Seu pai Viveiros, né? Viveiros, é. Então ali você estava arejando a cabeça, digamos, um período ali para se reinventar. Isso. Na verdade, a intenção era ficar meio que na administração junto com ele, para tirar um pouco a carga dele e tudo mais. Mas a aviação, que nem eu falei no começo, é paixão. Não tem jeito. Cara, e outra, as pessoas, né, da aviação começam a te ligar. O que foi que você está sumido? O que vem foi? Pra cá, né? Poxa, porque você vai conseguir sua carteira de novo, não some não. Ah, por que você não mexe com venda? Eu sempre ajudei em venda de peças, né? A pessoal que quer importar e tal. Continua fazendo isso e tal, mas na minha cabeça... Não saia desse ambiente, né? Eu falo assim, mas rapaz, fazer isso daí não vai me dar o retorno que eu preciso hoje para minha família, entendeu? Porque, querendo ou não, um piloto de avião hoje, o salário é compatível com, sei lá, um gerente de banco, talvez mais, né? Um diretor de uma empresa grande. Aí você pega um cara sem formação, sem diploma, né? Vai fazer o quê? Vai caçar... Na minha cabeça é o seguinte, vai ter que arrumar um emprego. Sim. Essa foi a virada de chave do Empretec. Por quê? Qual foi a lição número 1 que o Empretec colocou na tua cabeça, assim? Colocou que empreender é melhor do que CLT. Entendi. Entendeu? E aí você saiu dali falando, tá, o que eu vou fazer? Aí o que eu vou fazer? Primeiro que o Empretec, ele me gerou assim, meu pai falou assim, ó, se você se dedicar, você vai pagar o Empretec e você ainda vai sair com caixa. Com com CRIA. Vai sair com dinheiro ainda. Tá? Seu pai fez Empretec? Fez. Ah, por isso, ele sabia. Não, ele sabia. Aí eu falei, rapaz, mas como isso? Não faz sentido, né? Porque o curso eu acho que é 2 semanas, né? Uma semana. Uma semana, intensa. Intensa, tal, você não tem tempo. Nessa uma semana, acho que eu perdi 3 noites. Parei a noite trabalhando, fazendo o projeto. Eu tô desse jeito aí. Aí eu falei, rapaz, aí beleza. Aí peguei e fui, consegui, realmente ele estava certo. Eu paguei ele, porque como eu estava descapitalizado, ele falou, você vai me pagar e você vai ter dinheiro ainda. Eu paguei ele, lembro que na época sobrou ainda uns R$2.500, cara. Com o produto que você vendeu. Porque, pra quem não sabe, né, no Empretec... Só não vou falar o que foi para não ficar dica para os próximos Empretecos, né? Senão... Mas pra quem não sabe, no Empretec você cria, nessa semana, é muito intensa. Sim. Né? E é tudo muito mão na massa. Então você cria um produto e você tem que vender no mercado nos real. Horários, e nos horários que sobram, né? Que é o horário do almoço. E naquela época que eu fiz, não tinha celular, não. Hoje você tá aqui estudando, você já tá mandando WhatsApp, disparando. Não, você tinha que sair e procurar as pessoas, telefonar mesmo. Exatamente. E no final é o mercado real. Você paga para construir o produto, para criar o produto, vende, paga os fornecedores e lucra de verdade. Sim. E aí, Júlio, eu saí dali, eu falei assim, ó, pai... Continuo aqui, né? Trouxe algumas ideias para a empresa também, mas eu vou me arriscar. Agora me diz uma coisa, olha só. Você foi pilotar avião. Você criou uma habilidade. Sim. De piloto. Meteorologia, dinâmica, né? Aerodinâmica e por aí vai. Vou trabalhar lá no Alphaville. Você criou uma habilidade. A habilidade de se comunicar com aquele público que você estava conhecendo ali naquele momento. Vender peça é uma coisa, vender planta no viveiro do seu pai é outra coisa. Qual a habilidade que você teve que desenvolver para vender um produto que não é todo mundo que vende? Avião. Na verdade, assim, eu acho que todos somos vendedores. Né? Por isso que eu falo assim, eu não gosto de falar que eu sou corretor, eu sou um vendedor. Né? Eu vendo um avião, uma experiência, né? E a habilidade para vender avião, na verdade... O fato de eu estar inserido na aviação, então eu já conheço facilita, o produto. Certo. Né? O que eu faço questão hoje, que eu senti ser talvez uma perninha fraca que estava no mercado, eu me preocupar com o seu perfil. Às vezes você vai falar assim, Ivo, eu quero comprar um avião, eu quero comprar vamos falar um King Air, que você já conhece, né? Claro, eu quero comprar um King que Air. A gente tem. Aí beleza. Júlio, mas por que o King Air? Não, porque... Fulano tem, tal. Ciclano falou que é o melhor que tem, não sei o quê. Beleza, então vamos lá. Ô, Júlio, o avião é para que função? Quais são os seus destinos? Entendi. Quantos passageiros que você pretende transportar? É para lazer? É para negócio? Então, depois de tudo isso daí, de repente, realmente era o King Air. Sim. Mas de repente, Júlio, tem essa máquina aqui que... Como você está falando que é para negócio e tal, você vai investir um pouco menos,
Vai poder pegar esse capital de diferença e investir em outra coisa, que você vai te dar mais retorno ainda. Vai te atender com segurança, vai levar você, sua família, na hora que você quiser fazer um voo de lazer e tal. Então, eu vou te dar a opção. De repente, você vai falar assim, não, Ivo, eu quero King Air. Entendi. Então, você não empurra um avião que você tem no seu estoque. Não. Você vai customizar e com base naquilo que você tem de bagagem, que é o diferencial em relação a outros vendedores, né? Passar para o comprador que o King Air ele tem esse custo se você voar tantas horas por mês, hangar, seguro, isso. Não é só, porque é diferente. Assim como a compra, o negócio é comprar um carro, que você vai ali e faz uma década, talvez ali, que o cara nem vai olhar parte mecânica, vai ver mais parte estrutural. E não, você vai colocar numa oficina, vai fazer uma inspeção de pré-compra. Eu já verifico, por exemplo, antes de ir para a oficina, tudo que tem para vencer no avião. Então, eu já dou uma expectativa do que vai ser horas disponíveis, custo, vencimentos, porque o avião ele vence por hora, né, ou por tempo, data. Né? Então, tem coisas que vai ter que revisar por hora, outras por data mesmo de validade. Certo. Então, eu já consigo dar uma noção, esse avião aqui, o preço está legal, só que ano que vem, no dia tal, quando ele parar para revisão, tem uma revisão aqui que custa tanto. Tanto quanto? Vamos dar exemplo. A pessoa às vezes não faz parte desse mercado e não entende, né? Um King Air hoje, a gente está falando de um King Air, um C90. Está girando em torno de quanto? Eu costumo falar assim, o custo anual do avião, fixo, se for assim, sem peça, sem nada, você vai gastar aí uns 35, 40 mil reais por ano fixo, fora as peças. Certo. Então, eu sempre falo assim, se dispensa de caixa ou reserva no caixa, 100 mil reais ano, para surpresas e tudo mais, que não vai fugir muito disso daí. Né? Para não deixar o avião no chão. Para não deixar o avião no chão. Parado porque falta uma peça. Aí você pega, aí que nem essa questão da revisão que eu estou falando, você pega um Phenom 100. O Phenom 100 ele tem uma revisão a cada 10 anos, que é de 120 meses e trem de pouso. Os primeiros Phenom 100 que saíram em 2009 foram fazer em 2019. No ano de 2019 tinha uns 30 Phenom à venda. Já porque o cara, antes de fazer a revisão, ele queria vender. Porque não tinha, assim, um valor exato de quanto custaria. Tinha uma estimativa de que seria algo em torno, se eu não me engano, na época de 200 mil dólares. Então, na cabeça dos proprietários, 200 mil dólares, é muito dinheiro e tal. Mas quem ia comprar ia pedir desconto de 200 mil dólares também. Do mesmo jeito. Então, assim, tinha muito Phenom aparentemente barato, porque o cara queria realmente passar, porque ele estava com medo de colocar naquela revisão e ser talvez mais e tudo mais. Loucura. Então, assim, foi um ano que eu acho que no Brasil deve ter girado, assim, de seminovos aí, mais de 30 avião de comprado, vendido e tudo mais, né? Meu sonho é um Phenom 300. É a máquina. Ele tem reverso, né? Não, 300 não. A partir de qual que ele vai ter? O Phenom, tanto o 100 e 300... O Praetor tem. O Praetor já tem. Eu creio que tem. O Phenom 300 é uma máquina, O 300 é uma máquina, cara. Mas assim, por que ele não tem reverso? O pessoal às vezes fica assim, jato sem reverso. Mas o sistema de freio desses aviões... É diferente, diferente com o CJ3. O último avião que eu voei foi um CJ2 Plus, né, que é o que vem antes do 3. E a gente operava Angra dos Reis, operava pistas assim, realmente curtas, né? E numa segurança absurda. E me diz, qual foi a negociação mais cara que você fez? Um Citation New Sovereign. Um Sovereign? Que tá aqui na Bom Futuro. Esse aqui? É amigo meu ele, hein? Eu acho que eu sei de quem é. Esse é o nosso amigo... É o Ney? O Ney, Ah, legal. Essa foi a maior... Ney, a gente na verdade, boa. O Ney, o 350, aquele Whisky Alpha Charlie, foi a primeira venda que eu fiz pro Ney, né? Que o Zeca recebeu o Baron e tal. E aí que foi que eu conheci o Zeca. Que é uma máquina. O 350 é duas salinhas de 4 ali, dá pra família toda. Pra mim é o avião, assim. Eu acho que muito proprietário, ele coloca como um empecilho a questão de que o piloto é obrigado a fazer simulador todo ano. Mas, Júlio, é um custo de 10 mil dólares ano aí, para operar uma máquina de 3 milhões de dólares. E outra, o simulador de voo, para mim, é um investimento que não tem tamanho. Eu acho que os proprietários de avião, inclusive, foi para os Estados Unidos, vai visitar lá onde faz o simulador e entende. Para entender o que o cara tem que fazer. É que dá uma impressão que é uma diversão. Você foi que é um videogame de gente grande, entendeu? Mas você entra naquela cabine ali, você sai suado. Porque, assim, nos primeiros minutos você sabe que é um simulador, mas na hora que você entra no ambiente mesmo,
que aquilo ali tá mexendo e tá e para motor, fogo no motor, e checklist, faz isso, faz aquilo. Você sai suado. Cada sessão você fala assim, meu Deus, ainda bem que era só um simulador. Só um simulador. E é a repetição que vai fazer com que o cara tenha o conhecimento necessário e a calma necessária para uma situação como é que eu vou real. treinar no seu avião fogo no motor? Você não treina, você imagina como seria, a temperatura subindo e tal. Então, quando você faz aquilo, aquilo te condiciona, entendeu? Ao procedimento. Então, assim, tem algumas emergências que você tem itens de memória. O que são itens de memória? Você não vai pegar papel para saber o que você tem que fazer. Entendeu? Você vai simplesmente fazer naquela sequência. Então, isso que eles te condicionam. A sua mente, fogo no motor é isso, despressurização. Você só vai pegar a checklist depois que está todo mundo com máscara e você já está descendo. Entendeu? Você não vai pegar o checklist, senão você se despressurizou. Dependendo da altitude num jato, por exemplo... o tempo de descer tudo... Não, se você demorar, todo mundo apaga e... Sem pressão. Sem oxigênio. Sem oxigênio. Despressurização. Isso. Então, assim, é muito interessante. Eu acho que tinha que ser algo assim... Talvez na hora que vende, eu levar... Vamos lá para você conhecer o centro de treinamento para ver o que é feito com o piloto ali dentro. E você já passou um susto desse? De despressurização? Não disso, de despressurização. Mas algum susto, sei lá, de um pássaro batendo no vidro, alguma coisa que tinha... Eu tive 3 sustos na aviação. O primeiro foi bem no início da aviação. Eu estava num desses voos de pegar experiência e tal, né? Eu estava voando com um senhorzinho muito bacana, inclusive. Instrutor? Não, ele era comandante já. Você estava acompanhando. Estava acompanhando ele. Aí teve um trechinho lá que era sem passageiro. E o que a gente mais desejava é sentar na esquerda e comandar mesmo, né? Falei assim, vai lá, Ivo. Eu falei, não, né? Não tem... Não, vai lá, tô aqui do seu lado e tal, beleza. A gente foi numa pista, tava tendo um leilão. Essa pista ela era morro acima, você pousava, só que você não via o final da pista, né? Aí, na hora que eu pousei, eu já, querendo parar o avião, fui falando, não. Depois da entrada de onde os aviões vai pro pátio, aí você começa a frear, que a pista é longa. Beleza, só que eu tava muito embalado. Só que na hora que passou ali, já era... Era na hora mais que a curto gente do que viu, você eu só senti ele dando uma derrapada no avião, assim, e no final da pista vinha um barranco, assim. Então não tinha, tipo, grama, né? Dali... Uma área de escape. Vinha uma grama, assim, e vinha um pasto. Na hora que viu, ele derrapou, assim, a rodinha parou. Sabe aquelas coisas de filme, assim, como se fosse um penhasco que você olha assim, ó. Rapaz do céu, eu falei, meu Deus, que susto, né? Aí estourou o pneu, né? Então foi uma das situações assim que eu passei um susto muito grande. E as outras duas, uma foi no jato que eu voava. A gente estava em Cuiabá, saindo para Brasília. E decolou um Ocean Air com mesmo sentido. Sempre que decola um avião, né, que tem essas turbinas que geram um certo fluxo de ar, um deslocamento de ar, tem que ter um tempo para você poder decolar atrás dele, né? Senão você vai pegar o que a gente chama de esteira de turbulência, um ar mais turbulento e tudo mais. E naquele dia, a torre decolou, a torre já falou assim, ali e mantém, né? Normalmente a gente tem que esperar pelo menos uns 5 minutos, né, para guardar essa esteira de turbulência. Na hora que o Ocean Air virou, ele falou assim, autorizar a decolagem, que tinha outro avião já vindo para pouso, nem nos tocamos dessa questão de tempo. Sim. Espera. Na hora que a gente decolou com 400 pés, a gente liga o piloto automático do avião, né? No que o comandante falou assim, piloto automático, no que eu liguei, a gente pegou a esteira, o avião fez assim, tipo assim, o meu reflexo fez eu juntar no mante junto com ele assim para compensar. Não, mas a gente fez uma força assim que parecia que ele ia virar e ir para baixo, né? Sei. Rapaz, aí aquele dia lá a gente passou a ter mais atenção com isso daí, porque, né, uma situação muito atípica que o susto também foi enorme. E a terceira vez foi por questão de tempo. Estava em Belo Horizonte, também numa missão dessa empresa. Tinha feito várias cidades e começou a fechar o tempo em Belo Horizonte, mas fechar assim, parece que o aeroporto ficou no meio e aquelas crianças veio chegando, né? E a nossa saída entrava bem num núcleo muito pesado, assim, de mau tempo. Que no fica GPS roxo, ele rosa, fica roxo, né? Aquele ali é o pior deles. Aí decolamos, no que viramos para essa proa de saída aí que já viu esse núcleo, já comuniquei e falei, sem condição de manter essa proa, mantém essa proa, porque tinha muito avião esperando para pousar, para decolar, mudou pista. Aí avisamos o passageiro, vai ser turbulento. Foi tão turbulento que o piloto automático desacoplou, não tinha, tipo assim, o avião falou assim,
Tá contigo. Tá contigo. E se você não aguentar... O computador falou, olha, em casos como esse... Em casos como esse, eu tô fora. né? Não sou pago pra Veio isso. de paraquedas aqui agora, você se vira. É isso daí, cara. Demais. Vamos fazer mais um break, então? Beleza. E a gente já volta com mais Ivo Pereira, com mais Visionaire Aviation. Você está ouvindo Papo à Vista. Antecipe. Capitalize. Rentalize. De volta com o Papo à Vista, e você que ainda não segue a gente nas redes sociais, procura lá no Instagram, Rentalize_oficial, e também interaja com a gente, manda esse vídeo para alguém que você acha que precisa desse conteúdo, deixe comentário aqui, se inscreva no canal, isso é muito legal para ajudar aquele amigo empreendedor seu. Ivo, a tecnologia está cada vez mais presente, né? Sim. Na aviação e tal. E no seu business? Como que você vê essa digitalização dos processos, essa presença cada vez mais forte nas redes sociais, né? Você como um vendedor tem que se aproximar dos seus clientes de diversas formas. Como você tem utilizado essa tecnologia, essa novidade toda, essa mudança toda para a sua atuação? Durante um certo tempo, né? Durante um bom tempo, na verdade, eu preciso até me aproximar mais das redes sociais, né? Aparecer um pouquinho mais. Mas eu sempre tentei trabalhar muito no off-market, né? Então, assim, hoje você não vê no meu site anúncio de avião, né? É um site um pouco mais institucional, né? Apresentando os clientes atendidos e tal. E nas redes sociais, normalmente eu posto, às vezes, o que eu vendo, né? Para mostrar essa movimentação. Mas, recentemente eu fiz uma experiência aí com o Instagram aí de um anúncio pago e agora eu comecei a entender assim o que a dinâmica do negócio, né? Porque antes eu fazia o quê? Eu pegava alguns caras da aviação, né? Que estão com canais e tal, e pagava para fazer propaganda. E aí eu falei, pô, deixa eu tentar fazer o famoso tráfego pago. O tráfego pago, né? E deu um retorno assim que eu não esperava. De network, os leads que captaram, assim, foi um negócio assim que eu fiquei impressionado. Então, assim, hoje eu tenho uma pessoa que está fazendo essa parte para mim, né? Legal. Montando novamente. Começamos agora já com uma campanha no Dia dos Pais, aí a gente fez um trabalho bem legal. E vamos começar a trabalhar mais, mas a minha linha do off-market, por que eu falo off-market? Porque diferente de um carro que você tem lá, a Mercedes preta, você tem, sei lá, quantas produzidas. O avião é muito... A característica dele, muitas vezes, não tem outro igual. O mesmo avião que o do Ney ali, com aquela mesma pintura, que não tem, assim... tem um detalhezinho ou outro que muda. Então, assim, se eu exponho isso ao mercado, né? Eu exponho o proprietário. Sim. Né? Desvaloriza o produto. É um mercado que, quando vai para a rede, vamos dizer assim, dá uma impressão de, bom, quer vender, então... Desvaloriza. Ele quer vender, né? Então desvaloriza. Então eu trabalho mais nesse segmento de captação de aviões que não estão anunciados, né? E aí quando eu tenho um cliente específico para aquele modelo, eu apresento algo exclusivo para ele também. E tem caso do cara, você conversa com ele, entende o avião que vai atender aquela necessidade, e aí você vai num cara que de repente não está anunciando, não está falando que quer vender, mas fala, olha... Tem uma pessoa que está querendo o seu avião, você tem interesse em vender? E o cara fala, olha, não estava pensando não, mas já que você falou, posso vender. Qual seria a proposta? Qual seria a proposta? Tem gente assim. Muito. Tem... É um mercado diferente. Não, e eu aprendi isso por quê? Porque eu via muitas vezes assim, um avião que está aqui no meu quintal aqui, foi vendido e eu nem sabia que existia a possibilidade de estar à venda. Mas ele não estava à venda. Não estava mesmo. Não estava, mas chegou o cara aqui, ofereceu o preço que eu vendia. Que eu vendia. Então, assim, é um mercado onde... até eu brinco muito com o Ney, né? Falo assim, ó, eu vendo, mas do meu preço. Né? Os proprietários são assim, né? O avião não está à venda. Mas se pagar tanto, pode vir buscar. Legal. Né? Então, assim, tem muito essa dinâmica, é bem diferente. Qual a maior dificuldade que você tem no seu setor? A maior dificuldade, eu acho que é tirar um pouco de uma... Eu vejo assim, essa questão de eu falar corretor, vendedor. Existe uma impressão de picaretagem
Entendi. Sabe? De querer levar vantagem. Não, porque assim, por que eu vou usar um corretor se eu posso ir direto? Uhum. Isso acontece muito, eu até brinco assim, hoje 80% dos meus clientes estão fora do Mato Grosso, entendeu? 20% aqui. Eu queria estar muito mais presente aqui, né, atendendo o pessoal do agro, né? Você que é daqui. Que eu sou daqui e tudo mais. Mas assim, a boa parte das vendas que eu fiz aqui foi realmente... eu trouxe um negócio muito bom e ele resolveu comprar comigo. Mas na maior parte das vezes eles tentam ir... Porque assim, a agricultura, o pessoal tudo tem avião, né? Já se conhece. Eu quero comprar um King, deixa eu ligar pro fulano, pro ciclano, pro Beltrano ali, e numa hora ele chega num que tá vendendo. Mas eu vejo que o processo de compra, quando acontece assim, ele tem seus riscos, né? Porque às vezes, sou seu amigo, você tem um avião. Aí você fala pra mim assim, não, meu avião, pô, só faz ali, só faz aqui, não sei o quê. Fechado. Dá a chave, tá o dinheiro, entendeu? Mas não teve a pré-compra, não teve... Aí dali a pouco, daqui um ano, você para... É uma surpresinha. Aparece uma surpresa. Aí você fala, porra, vou ter que chegar no Júlio lá, cara, o que eu vou fazer? Faz um ano já tô usando tal. Então... são processos que se você tem uma pessoa ali, um terceiro para intermediar... Perfeito. Como um advogado... fazer você ficar satisfeito, o comprador ficar satisfeito. Tira a tensão entre esses dois, tem um amortecedor no meio, né? Para não... Às vezes a oficina fala uma coisa lá, mas, pô, como é que eu vou falar para ele? Né? Se a gente já voltou lá, ele falou que o avião dele não tinha nada, era isso, aquilo. Então, eu vou chegar no Júlio e falar assim, Júlio, foi feita uma inspeção, que acontece desse jeito e tal. Não é uma falha do seu mecânico, da sua oficina, mas é porque essa inspeção de pré-compra ela é um pouco mais aprofundada. Vão em áreas do avião onde que normalmente não se atinge numa inspeção anual, por exemplo, de rotina. Né? É uma inspeção de quem está comprando. Né? E esse relatório que a oficina gera... É um relatório assim, dali pra frente, se aparecer alguma coisa, a oficina que não viu, aí eu vou conversar com a oficina. Não vou mais chegar no Júlio e falar assim, Júlio, teve um problema. Vou chegar lá na oficina e falar assim, vem cá. Você não viu isso aqui. Eu te contratei. Ou você omitiu. Entendeu? E por que tá assim? Não, eu contratei pra você fazer uma inspeção assim. Perfeito. Então, assim, é uma série de coisinhas, até parte contratual também, que a compra e venda de avião não é igual uma fazenda, uma casa, um carro, né? Tem detalhes ali que você tem que se respaldar juridicamente. Sim. Né? E você tem alguma meta muito clara? Quero negociar X unidades por ano, ou estar presente com X escritórios no Brasil. É engraçado essa pergunta aí, porque quando eu vendi meu primeiro avião, recebi minha primeira comissão, vamos dizer assim, né? Eu falei, se eu vender 2 aviões por ano, olha a cabeça, olha né? a cabeça. Se eu vender 2 aviões por ano, desse jeito, eu vou ter mais ou menos o que eu tinha voando comercialmente e tal, tá bom demais, né? Só que nesse meio tempo todo eu fiz até um curso de coaching, mas para desenvolvimento pessoal, né? Certo. Só que assim, a partir do momento que você tem clareza em meta estabelecida, é incrível, né? Como vem, e antes muitas vezes do que você estava esperando. Às vezes que nem ano passado eu tinha uma meta do ano, né? E em outubro já estava com a meta batida. Uau! Né? Aí depois começou, eu tenho condição de vender um avião por mês, né? Achando que era uma coisa assim, quase que impossível. Certo. Né? Janeiro eu abri com 4 aviões vendidos. Uau! Entendeu? Então assim... lógico, vai ter um mês que talvez você não vende nenhum. Sim, o importante é manter a constância, a média, a relevância. Eu falo assim, não é... mas esse tem que trabalhar igual louco, não. Entendeu? Eu te acompanho já tem muito tempo, vejo assim, sua relação família, empresa e tal. Sim, o equilíbrio. O equilíbrio, né? Que você sempre fala, que eu sigo muito isso daí, né? Acho que você não pode deixar de lado a sua família, seus filhos, para ficar só trabalhando. Porque... A época que eu voava mesmo, os 4 primeiros anos da minha filha, eu quase que não vi, né? Então você vive pobre e morre rico. Exatamente, né? Então, assim, a gente equilibrar tudo isso daí e... Então, pegando um gancho, equilíbrio, família, meta, vender 1, 2 ou 4 num mês. O que é sucesso pro Ivo Pereira, vendedor de avião? Sucesso para mim é eu poder... chegar em casa, desligar meu celular, brincar com os meus filhos, sem ter que me preocupar que alguém vai me ligar para sair correndo para um voo, né? Eu acho que o lance de empreender é isso daí, entendeu? Você ter, não é que é fácil, não é fácil.
é difícil pra caramba você empreender hoje. No Brasil, principalmente, não é fácil. Estabilidade não existe. Mas é muito prazeroso você ter liberdade, sabe? De chegar numa sexta-feira, talvez, e falar assim, quer saber? Vamos pra Chapada, vamos pro Manso, vamos chegar desde do nada e falar assim, vamos tirar umas férias uns 10 dias aí, se desligar. Então, assim, isso daí pra mim o sucesso é isso aí. É você poder fazer, às vezes, o que você quer, né? Sem ter que, sabe, se preocupar com o patrão, não sei o quê. Apesar de que o empreendedor, ele tem ali, né, seus muito mais patrão, né? Muito mais. Mas a organização disso daí tá na sua mão. Entendi. Entendeu? Você consegue se organizar para tirar suas férias, tá com seus filhos, mas ao mesmo tempo, peraí, deixa eu cuidar aqui de um assunto e tal. Ainda mais hoje, depois que a pandemia, conferência, videoconferência, teleconferência, graças a Deus, acho que a tecnologia, que foi a pergunta que você fez anteriormente também, auxilia muito a gente, né, no negócio. Se desdobrar. Se desdobrar, é isso aí. Massa demais. Ivo, obrigado, cara, pela presença. Agradeço. Eu queria te presentear com uma caneca do Johnny Air, pintada à mão. É uma obra de arte para você colocar lá no seu escritório. E quero dizer uma coisa, hein, cara. Próximo avião, quero comprar com você. Pode ser? Negócio fechado. Pera, deixa eu te cumprimentar assim, então. Satisfação. Já vai pensando no que atende melhor a gente aí, a Rentalize, o nosso agro e a nossa família. Porque avião também é para levar a família para passear. Exatamente. A vida não é só trabalho, né? Não é só trabalho. E você, não esqueça, terça que vem, mais um episódio do Papo à Vista, aqui no YouTube, no Spotify, na sua plataforma de podcast favorita. Até lá!